Boa noite a todos. Hoje eu fiquei com a responsabilidade de substituir o Dr. Pessoa, que viajou, nos avisou com antecedência. Ele normalmente fica responsável por uma vez por mês trazer para a gente reflexões sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então a gente vai... Não pode faltar a trova no final. Hoje não vai ter trova, infelizmente. Pensei até de pegar uma pesca, né? Mas melhor não. E ele traz uma vez por mês para a gente reflexões acerca do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é um dos livros fundamentais que compõem a documentação deixada por Kardec, formatando para a gente essa doutrina, né? E Kardec colocou logo na introdução do livro qual seria o propósito dele com essa obra, né? Ele falou que os evangelhos que a gente conhece já há muito tempo poderiam ser divididos em 5 componentes. Os atos comuns da vida de Cristo, contando a infância, onde ele nasceu, onde ele cresceu, com quem ele interagiu. Os milagres, as predições, ou seja, as previsões deixadas no Evangelho, as palavras que foram tomadas pela Igreja como fundamento de seus dogmas e, por fim, o ensino moral de Jesus. E ele diz que as 4 primeiras têm sido objeto de muita discussão e tem gerado, inclusive, ao longo dos anos, guerras, né? Guerras ditas santas, porque as pessoas interpretam da sua forma essas palavras que estão no Evangelho. Mas ele diz que a 5ª coisa, que é o ensino moral do Cristo, essa é uma constante. Independente da sua linha de crença religiosa, se você adota a linha cristã, os ensinamentos morais do Cristo eles são comuns, né? E aí Kardec diz que vai se ater a esses ensinamentos morais. Então, com esse livro, que às vezes o leigo interpreta como sendo, não, isso é um evangelho diferente que o Espiritismo usa. Não é. São pinceladas do Evangelho. Kardec extraiu passagens do Evangelho que tratam do ensino moral que Jesus deixou para nós, que na avaliação dele é imutável ao longo do tempo, né? E ele traz esses trechos para discutir sob a ótica do Espiritismo, tá? E seguindo a metodologia que o Dr. Pessoa adota, a gente também pegou um capítulo para comentar hoje. Eu peguei o capítulo 10, que fala que bem-aventurados os que são misericordiosos. Escolhi esse capítulo porque é o capítulo que a gente está tratando hoje no Evangelho no Lar, na minha casa, né? Então, vou fazer a ligação entre o que a gente tem discutido, trazendo para vocês algumas reflexões. E recomendo, para quem não faz, comece a fazer o Evangelho no Lar. Não é nada complicado. É uma reunião familiar em que se faz a leitura de um trecho do Evangelho e se discute, né, em grupo, fazendo com que o conhecimento seja compartilhado, né? E essa prática nos faz, aos poucos, ganhar força na fé, ganhar força no apoio espiritual, né? E crescendo o nosso entendimento sobre esses ensinamentos, trazendo paz para a nossa vida. Paz, usando o tema abordado pelo Tito na semana passada, que nem sempre é essa paz que a gente acha que é a tranquilidade, né? Mas pelo menos a confiança de que está seguindo um caminho correto e de que está fazendo o que deve realmente ser feito.
E Kardec começa esse capítulo 10 com o tema Perdoai para que Deus vos perdoe. E para embasar essa passagem, ele retira 3 trechos do Evangelho de Mateus. O primeiro diz: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. O segundo, no capítulo 5, no capítulo 6, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quanto vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E a terceira passagem: Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18. As 3 passagens têm em comum a relação entre perdoar e obter o perdão, né? Uma leitura talvez superficial e pouco criteriosa pode nos passar uma ideia de um Deus de troca. Deus só faz uma coisa se nós fizermos outra. Quando a gente sabe que Deus não é assim. Deus não tem essas características que são humanas, né? Deus nunca faria para nós uma coisa colocando condicionantes, né? Então, onde é que está essa obtenção do perdão ao perdoar as outras pessoas? Certamente, o que está sendo colocado para nós é que esse perdão divino a gente só vai obter um dia quando a nossa consciência atingir um grau de tranquilidade tal que nos permita nos livrarmos de qualquer culpa. E essa tranquilidade de consciência, essa paz de espírito, digamos assim, nós só vamos obter se nós, ao longo da nossa jornada, começarmos a nos livrar de todo o sentimento negativo que a gente acumula. Então não vai ser Deus que do dia para a noite vai nos dar um perdão, nos livrar de qualquer necessidade de reparação, condicionado a eu ter perdoado A ou B. Na verdade, nós vamos construir esse perdão que nós imaginamos. Nós vamos construir esse perdão com as nossas atitudes, nos livrando ao longo da jornada do ódio que a gente guarda de alguém, do rancor, da necessidade de se vingar de alguém que causou um mal para a gente. Enquanto nós estivermos guardando no coração esses sentimentos, nós não nos perdoaremos nunca. Nós não obteremos esse dito perdão divino. Se as leis divinas elas são perenes e imutáveis, a lei da reparação Deus já nos deu e não pode mudar por vontade de A ou de B. A lei divina da reparação diz que todo o mal que a gente causa, a gente vai reparar, né? Não basta se arrepender, sim, se arrepender profundamente, com toda a consciência, que vai nos gerar a necessidade de reparar o erro que cometemos. Só a partir do momento que a gente realmente tomar consciência dos erros que a gente comete, a gente vai sim também ter a necessidade de reparar esses erros. Essa necessidade vai surgir dentro de nós, porque está nas leis divinas, que são imutáveis. Por isso, falar em perdão divino.
O perdão divino já está na lei divina da reparação. A gente tem que buscar a reparação. E nós só vamos conseguir isso perdoando a quem nos faz o mal, nos livrando do sentimento ruim. Em seguida, no mesmo capítulo, ele entra com o tópico das reconciliações com os adversários. E aí ele cita a passagem de Mateus também, no capítulo 5, que diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Ele continua o ensinamento no mesmo sentido. Enquanto nós não repararmos todo o mal que causamos, nós continuaremos presos nessa consciência culpada, né? Com esse peso de que causamos mal a alguém. E aí Jesus deixa o ensinamento para que nós nos reconciliemos o mais rápido possível, né? É certo que o Espiritismo nos mostra que nós teremos infinitas reencarnações, infinitas oportunidades para reparar os males, né? Para aprender, para crescer. Mas é importante que nós tomemos a iniciativa de fazer isso no menor tempo possível, né? Por que eu vou adiar isso sabendo que um dia ou outro eu vou ter que enfrentar? Para que deixar para depois, fazendo crescer às vezes um problema que é menor, enquanto eu ainda posso resolver, né? E aí muitas vezes a gente faz um paralelo com a nossa existência na Terra. Vamos imaginar que nós tenhamos uma desavença em casa, com um irmão, com um pai, com uma mãe, quem quer que seja. Essa desavença não vai se encerrar quando um dos dois desencarnar, não. A vida da gente não se resume a essa existência que estamos vivenciando agora. Imaginem inimigos que se odeiam, que não podem se olhar na frente. Será que com o desencarne de um deles, essa peleja se encerra? Ou ela vai continuar até uma nova oportunidade de reencontro? E é esse o chamado que Jesus nos deixa. Por que adiar essa reconciliação? Por que deixar um problema que muitas vezes começa pequeno, crescer ao ponto, usando a figura que ele nos deixou no Evangelho, crescer ao ponto de sermos denunciados, levados a um juiz, para sermos presos na nossa consciência pesada, presos na nossa necessidade de reparação. E aí ele diz que não sairemos dessa prisão enquanto não repararmos o último centil, o último centavo da nossa dívida, né? Não basta se arrepender, não basta pedir o perdão a quem a gente magoou, nós teremos que buscar essa reparação do erro, né? A nossa consciência vai nos chamar a fazer isso, né? E quanto mais cedo a gente absorver isso, certamente mais fácil será para nós enfrentarmos estas questões. Kardec continua no capítulo 10 falando do sacrifício mais agradável a Deus. E aqui tem uma passagem que eu acho muito interessante, que diz, também no Evangelho de Mateus:
Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus capítulo 5. Jesus usa aqui a figura das ofertas que eram feitas nos altares dos templos da época, né? Se a gente lê principalmente o Antigo Testamento e talvez as primeiras passagens dos Evangelhos, a gente vai ver as oferendas, né? Os sacrifícios, os animais que eram imolados como oferenda a Deus para obter alguma coisa, né? Tem uma passagem sobre Moisés entregar o filho. Moisés? Abraão, né? Pronto, Abraão, deu um branco agora. Abraão entregar seu próprio filho em oferenda, né? Na última hora ele recebe um aviso para não entregar o filho, mas que era um costume na época. Quer dizer, quanto mais você quisesse obter, maior deveria ser a sua oferta, né? Com o tempo nós espiritualizamos isso, deixamos menos material e passamos mais a espiritualizar essa nossa oferta através das nossas orações, das nossas preces. Nós oferecemos essas coisas a Deus, né? Mas hoje muitas vezes a gente ainda vincula obter alguma dádiva com alguma coisa que a gente oferece, né? O velho sentimento que é humano da troca. Eu só consigo uma coisa se eu der alguma coisa. Mas vamos voltar à época de Jesus, quando ele deu essa orientação. Para o judeu da época, fazer a sua oferta no templo era uma das coisas mais importantes que ele tinha dentro do âmbito religioso. Tudo o que ele queria era baseado nessa oferta. Se ele queria saúde para a família, ele fazia uma oferta. Se ele queria o sucesso na colheita dele, ele fazia uma oferta. Tudo era baseado nas ofertas. E vem Jesus e diz: olha, antes de fazer essa oferta, pensa um pouquinho e vê se tu tens alguma coisa contra algum irmão teu. E vai antes se reconciliar com esse irmão. Jesus pega para o que seria na época o elemento mais importante para o religioso e coloca num nível abaixo da reconciliação, reforçando ainda mais esse ensinamento da misericórdia, do perdão, né? Se você vai fazer uma prece a Deus, seja em agradecimento, seja um pedido, seja o que for, mas o seu espírito, o seu coração está repleto de sentimento negativo, esta prece terá o mesmo efeito? O que é que vocês acham? Provavelmente não. Mas se antes dessa prece eu fiz todo um processo de me livrar desses sentimentos, ou pelo menos entendê-los e me preparar para repará-los, certamente eu estou me preparando para fazer uma prece muito mais eficaz, digamos assim, para mim e para quem eu esteja direcionando essa prece, né? Até conversando sobre essa passagem no Evangelho lá em casa, eu me lembrei do caso de uma pessoa que eu vi num restaurante. Eu estava almoçando numa mesa, a pessoa chegou com um casal, uma senhora e um senhor, já muito aperreada, porque o garçom já não chegou logo na mesa para
para ela poder pedir o refrigerante. Nem era comida, porque era um restaurante self-service, ela já chegou com o prato. O problema era o refrigerante, que não chegava na hora. E ela já se exaltava, levantava a mão, chamava o garçom, que ele não vinha. E aí abaixa a cabeça e faz uma prece para começar o almoço. Mal termina, ela já está de novo gritando: cadê o garçom que não vem? Por que ele não me atende? Será que essa pessoa, ela estava sintonizada com o alto ao fazer essa prece? Qual era a preocupação dela naquela hora? Era se o refrigerante chegava ou não, antes dela começar a comer? Quer dizer, como é que está a nossa mente ao estar ofertando a nossa alma a Deus? Né? E é esse o chamado que o Evangelho nos traz. Se reconcilia com quem, porventura, tenha algo contra ou tenha algo contra ti, antes de fazer a tua oferta a Deus. Né? E Kardec segue falando do argueiro e da trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Para que a gente possa compreender melhor essa passagem, vamos entender o argueiro como uma farpinha de madeira, né? E a trave, o próprio nome já diz, um bloco de madeira maior. Como é que eu vou procurar farpinha de madeira no olho das pessoas, enquanto no meu olho tem uma trave enfiada? Como é que eu vou estar atrás dos defeitos da outra pessoa com uma lupa desse tamanho, enquanto que eu tenho defeitos muito piores do que aquele a quem eu quero apontar? Jesus nos convida aqui a fazer muito mais uma autoavaliação do que buscar sair avaliando as outras pessoas. Tem uma passagem que diz que se a gente for avaliar alguém, que seja para ver nela coisas que a gente precisa melhorar. O que é que a pessoa tem que eu poderia melhorar em mim, não na pessoa? E a gente faz isso todo dia. Acusa, aponta, mostra o erro dos outros e esquece de que tem um espelho em casa, né? E que poderia estar olhando para os próprios erros e cuidando deles, né? E ele segue dizendo: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. A passagem de São Mateus, no capítulo 7, diz: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Isso é um negócio muito sério, né? Quanto mais rígido eu for com as pessoas, mais rígidos serão comigo. Se a gente buscar um entendimento melhor, ninguém vai nos julgar, seja quando a gente desencarnar, for para algum ambiente espiritual, não vai aparecer um juiz dizendo para mim ou para vocês: você errou nisso ou errou naquilo. Não vai vir um juiz fazer isso. Nós vamos nos julgar. Nós, usando da nossa consciência, julgaremos os nossos erros. Então, quanto mais leve nós formos no julgamento dos outros, certamente esse mesmo julgamento aplicaremos.
Não que nós venhamos a aceitar equívocos, né? Porque um dia a nossa consciência vai nos mostrar. Mas que a gente saiba que o erro é natural, que é típico do nosso processo evolutivo. É natural que nós aqui na Terra estejamos eventualmente errando, porque nós ainda estamos aprendendo. Mas é necessário que nós realmente aprendamos com esse erro. É o velho ditado, né? Errar uma vez, errar duas. Que a gente aprenda no erro. Aprenda para não continuar errando. E aí, no Evangelho de João, capítulo 8, tem a passagem da mulher adúltera, onde ele diz: então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Dizia isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele que dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. E Jesus lhe disse: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Nessa passagem resume bem todo esse ensinamento, né? A nossa natureza de querer julgar os outros, de querer aplicar sanção aos outros, punir os outros já. A gente não se limita a julgar, a gente quer logo julgar e aplicar as penas, né? Esquecendo de que a situação daquele que a gente julga, muitas vezes é a situação que a gente vive. E Jesus fez essa reflexão para aqueles que acusavam a mulher. Eles queriam colocar Jesus diante de um impasse. Ou Jesus diria: não, apedrejem a mulher, e seria acusado de não colocar em prática o que ensinava, o amor, o perdão. Ou iriam acusar Jesus de ser um reacionário que estava indo contra as leis religiosas da época. E Jesus se absteve dessa disputa, né? E apenas disse: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Faça o juízo de consciência, e se entender que você está limpo o suficiente para aplicar a punição, aplique. Nenhum dos que estavam lá aplicou. Certamente, eles não estavam tão limpos quanto se imaginava. E é interessante que ele, na passagem, passa meio que desapercebido, que diz: afastando-se primeiro os velhos, aqueles que viveram mais. Certamente tiveram já mais oportunidade também de cometer seus erros, né? E que já tinham também mais consciência. Foram os primeiros a entender o ensinamento de Jesus naquele momento. E depois todos seguiram. E aí ficou só a mulher de Jesus. E Jesus não condenou ninguém. Não condenou a mulher, nem condenou nenhum dos que o procuraram. Ele orientou, dizendo para ela: não voltes a pecar.
E essa mesma orientação Jesus deu em outras passagens em que ele curou, em que ele espantou espíritos, né? Ele sempre deixava essa mensagem: não volte a errar, mas não acusava. A acusação vai estar na nossa consciência, e o grau de evolução dessa consciência é que vai fazer com que a gente absorva melhor os ensinamentos, aprenda com esses erros e cresça com essas mudanças que os ensinamentos causarão em nossa vida. Então, que a gente possa tomar essas orientações, buscar colocá-las em prática, trazendo mais leveza para a nossa existência, seja essa atual, que estamos experimentando aqui na Terra, como para as diversas reencarnações que ainda teremos que viver. Boa noite a todos. Obrigado.